Olá, novamente VilasCast chega até você trazendo temas sempre pertinentes à área da saúde, ora emocional, ora física, mas hoje bem pertinente na área física, que também afeta a parte emocional. Com certeza. Estamos com o Dr. Fábio. Doutor, fale um pouquinho para nós com relação a. Eu ouvi do senhor que o senhor teve no ICESP. Seu Sim. currículo reza que o senhor é doutor, professor também da USP, mas o que mais vai atrair a nossa entrevista é eu tendo se tratado no ICESP. E o Certo. senhor ter sido médico cabeça e pescoço, cirurgião cabeça e pescoço, exatamente no ICESP. Sim. Fala um pouquinho para nós da trajetória do senhor. Bom, boa tarde. Eu me formei médico em 1995 e cirurgião de cabeça e pescoço em janeiro do ano 2000. Portanto, eu tenho de especialista há 26 anos já militando na área de cirurgia de cabeça e pescoço. Em 2003, eu defendi minha tese de doutorado, que também foi na mesma área, e em 2015 eu obtive o título de professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito bom. Eu militei em vários serviços aí formadores da especialidade e, particularmente em relação ao ICESP, eu fiquei lá no ICESP entre o ano de 2010 e o ano de 2017. Nesse período eu tive aí a incumbência em uma parte desse período de chefiar o grupo de boca e orofaringe, que é justamente o que trata aí os tumores de boca, garganta, etc., em que muitos pacientes são acometidos aí no Brasil e no mundo. É, Posteriormente eu me desliguei do ICESP, fiquei só no consultório privado e agora eu voltei à vida acadêmica em outra faculdade, na Faculdade de Medicina do ABC, que também é uma faculdade grande de medicina e tem um imagino. serviço muito grande. Doutor, o senhor pode ter certeza que essa entrevista vai ajudar em muitas pessoas. Primeiro, para quebrar o paradigma, né? Sim, Que nós, na realidade, outrora, contra o câncer já era uma sentença de morte. Hoje não, hoje é uma sentença de vida e muitas vezes uma vida até melhor. Porque a pessoa vai se prevenir mais, a pessoa vai se cuidar mais, a pessoa vai ser um testemunho na família dela, para que as pessoas não fumem, para que as pessoas, se possível, não bebam, para que as pessoas mudem a qualidade de vida, porque a doença existe sim, e é uma doença complexa. sim, Eu costumava dizer lá no ICESP que quem entende mesmo da doença é o médico e o doente. Só que nós estamos em campos opostos. E esse é o ponto importante da entrevista. Como fazer para que um paciente aceite o tratamento, porque é muito difícil até a gente aceitar que está com câncer. Quanto mais o tratamento. E muitos até perfeito. escondem remédio embaixo da língua, saem para fumar escondido no corredor. Eles boicotam o bom trabalho que o médico faz para que ele tenha sucesso no seu tratamento. Como fazer, doutor? Bom, Para convencer alguém que tem um problema sério, que ele aceite isso e faça primeiro falar a verdade para o paciente. Esse é o primeiro ponto. fundamental. E falar a verdade não de uma forma em que você está adorando a pílula, mas de uma forma sincera, uma forma acolhedora e conseguir, neste falar a verdade e propor o tratamento, dar esperança real, porque a esperança existe, Existe? né? O ponto crítico aí nesse momento é você conseguir ganhar a confiança do paciente. Então eu sempre digo aí, a, o tratamento, vou dizer da parte cirúrgica, né? O tratamento aí do paciente, oncológico ou não, que vai ser operado, ele se divide em três partes. Antes da cirurgia, que é o pré-operatório, a cirurgia, que é o intraoperatório, e o pós-operatório. Destes três, talvez o mais difícil aí, em termos aí de você conseguir ter a confiança do paciente, de você conseguir passar a tua mensagem, é antes da cirurgia, é o pré-operatório. Então é nesse momento em que você vai conseguir conquistar a confiança do paciente. Então,
é nessa linha da sua pergunta que a gente vai ter que passar para o paciente a verdade, dando para ele a credibilidade e a esperança que ele realmente tem condição de ficar bom. E aí o paciente vai se agarrar nessa ideia e ficar junto com o médico num caminho só. Tendo como aliado, né? Tendo como aliado para obter o mesmo resultado. Então, quando ele sentir aí que o médico está empenhado junto com ele no mesmo barco e ele confiar no profissional, aí as coisas vão caminhar muito bem. Então, não é mais um paciente, é o paciente. Exato. Mas assim, é difícil exprimir isso com palavras. É algo... É o dia a dia. Né? É difícil você explicar, colocar uma receita, olha, é assim que vai fazer. De um jeito, né? E você vai ter médicos que vão ter mais tato, mais habilidade e menos habilidade para fazer isso, né? Então, essa hora eu acho que a gente vai ter intuições, vai ter ajudas de Deus, enfim, para você conseguir ter as palavras certas e olhar no olho do doente. Isso é muito importante. Doutor, falando a todos aí que têm familiares que por acaso passam pelo câncer, que tenham vencido ou estejam lutando contra o câncer, é possível de fato vencer, mas tem que haver uma responsabilidade muito grande, especialmente do paciente. Porque geralmente há delegação, eu delego para que o senhor resolva o meu problema. Mas a questão emocional, ela afeta muito. Ela não só, o câncer não só afeta fisicamente, afeta também emocionalmente. O senhor é doutor, além do doutorado, o senhor é professor. Como mexer com os seus alunos para que eles se tornem, então, não só um médico, mas também um médico de almas, porque é um ser humano que está ali e que está com medo. Sim. Como fazer para o senhor passar isso para o seu aluno? Eu acho que é eles observando como você age no dia a dia. Porque assim, uma coisa é você dar aula pro aluno da faculdade, a outra é pro residente que já está caminhando para a prática. Então, para o aluno, você vai passar as doenças, como faz o diagnóstico, como que trata, etc. Lá na frente, esse quase especialista, você tem que passar para ele e ele observar como que você atua. Então, isso é um ponto crucial. Então, recentemente, no hospital lá do ABC, da faculdade do ABC, tinha um paciente que estava internado com um tumor no céu da boca, dando uma mão de obra danada, porque ele estava internado, queria ficar internado até terminar o tratamento, era um caso muito complicado. E teve várias situações aí de rusgas com a enfermagem, até com a equipe médica. E aí nós tomamos uma decisão em relação ao que ia fazer, né? Optou-se por um tratamento não cirúrgico. E havia um grande medo que o paciente não ia querer ser transferido para outro hospital, tudo. E aí eu fui lá, nem conhecia o paciente. Eu fui lá pela primeira vez, fui conversar com ele, expliquei e dei para ele esperança. E assim, comigo ele ficou completamente desarmado. Me abraçou tudo, tal, e ganhou confiança. E aí o mais novo vai ver isso aí. Interessante. Você não pode chegar lá e falar, é isso, você vai... Não existe cartilha, né? Não. Então isso você vai ganhando com o tempo. E aí eu creio que para esse médico de almas aí, é só observando como é que o outro faz. Como que ele age, o resultado da ação dele, que como eu falei, essa fase da conversa é o mais difícil, porque nós temos aí no Brasil, em São Paulo, excelentes cirurgiões, tecnicamente, que vão conseguir fazer boas operações. Mas até chegar nesse momento da operação... Você tem um ser humano ali que está lutando, né? Exatamente. Então você não pode ver ele como um nódulo na tireoide, como uma lesão na língua, enfim, ele é um todo. E cada um vai reagir de um jeito. E os familiares também. Sim, sem dúvida. Que envolve 100% da história. Sem dúvida. Então, o primeiro dia, a primeira consulta, essa é a mais difícil de todas.
Essa é a mais difícil de todas. Essa daí é que você vai ter que se superar para poder conquistar o doente. Interessante. A partir do momento que existe uma confiança, dificilmente você vai perder. Aí vai ter a cirurgia e o pós também, porque você tem que dar atenção. O telefone tem que estar disponível 24 horas por dia. Exupéry fala no Pequeno Príncipe que você se torna eternamente responsável por aquele que você cativa. Até hoje eu penso na médica que me operou. Que bom. Até hoje eu penso nela com tremendo carinho, tremenda afeição, tremendo agradecimento. Então, é fundamental o que o senhor está falando. É a empatia, o acolhimento. Sim. E usar toda a ferramenta que o senhor teve em estudos para colocar em favor dele, do paciente. Ele é Sim. único. Sim. Embora não seja o único do seu espectro de trabalho, mas naquele momento ele tem que sentir que ele é o paciente. Ele é o paciente. E essa atenção no pós-operatório é fundamental. Com certeza. Então, se a gente for analisar processos médicos, a imensa maioria dos processos se deve, não porque houve uma complicação tudo, durante todo esse processo aí, uma falta de atenção, a uma falta de comprometimento, afetou... No trato. No trato, que isso afetou esse trato entre o paciente, os familiares e o médico. Então, assim, isso é fundamental, porque o paciente, ele passa a compreender que nem sempre os bons resultados vão acontecer, principalmente em doenças complexas, né? Porque o paciente, ele às vezes ele está tão assustado, tão revoltado com o diagnóstico, que às vezes ele tenta arrumar um culpado para aquilo. Quer barganhar, né? Ele tenta arrumar um culpado e às vezes numa relação não boa, ruim com o médico, ele passa a transferir para o médico como se o médico não fosse culpado, mas vira um sentimento, em vez de confiança, vira um sentimento um pouco de raiva, de alguma coisa. Eu já vi isso acontecer com alguns colegas, né? Estava acontecendo inclusive com esse paciente. Então ele se queixou que a médica ontem veio aqui, falou que eu tinha um câncer e que ia tirar isso, tirar aquilo. E aí você vai sentindo como cada um é. Não como a pessoa que você tem que falar o que ela quer ouvir. Mas você tem que falar de uma forma que ela é capaz de digerir. De ouvir. Interessante. Eu olho o senhor com admiração, de coração. Agradeço. Estou sendo sincero, porque deve ser muito difícil estudar uma doença complexa, como é o câncer. Deve ser muito difícil ser médico, ok? Porque o senhor tem os seus problemas, aí dentro é o ser humano também. Claro. Mas naquele momento o senhor tem que se despir disso. Totalmente. E vestir, de fato, a dor do outro. Sim. Para poder, na compreensão, fazer com que ele siga pelo menos o mínimo básico, que é para ele ter uma boa qualidade de vida naquele momento. Sem dúvida. Você tem que se despedir. Aonde que se aprende isso, doutor? Olha, não sei. Eu acho que é nisso, você observando durante a tua formação os bons exemplos. Então eu tive alguns bons exemplos. E alguns que você não quer nem seguir. E alguns maus exemplos. Impressionante. Então a gente vai vendo, poxa, como que esse professor ele age, como que ele trata, como que você vai vendo que o paciente se entrega a ele, e você vai vendo os outros em que não tem isso. Então você vai juntando isso tudo, porque não basta ser, senão você vira um técnico. Não. Porque assim, ó, a cirurgia é o seguinte, se eu pegar um indivíduo e ficar com ele 2, 3 anos ensinando ele a operar, ele vai operar. Vai operar. Então, assim... E vai operar bem. E vai operar bem. Se ficar Só que assim, ele não vai saber indicar, ele não vai saber... Mas assim, a parte técnica, alguém bem treinado consegue fazer. Mas é muito mais que isso aí. Não tenho dúvida. É muito mais do que isso aí. É ver qual que é o melhor tratamento para aquele caso, qual que é a melhor indicação,
como que vai fazer, qual a tua estratégia, qual vai ser a tática, enfim. Então, e eu repito, né? Eu estou sendo repetitivo, mas o mais importante é esse primeiro momento em que, assim, realmente não tem um... Doutor, como paciente, a gente sabe, a gente percebe até quando o enfermeiro bota a mão em você. Se é por profissão ou se é por amor. A gente percebe isso. Se a gente percebe de um enfermeiro que vem apenas muitas vezes trocar uma sonda ou até um banho, alguma coisa, você percebe quando ele está envolvido com você, você imagina a percepção que a pessoa tem do próprio médico. Sim. Ela é muito mais ampla. Sim. E a gente vê lá no ICESP jovens médicos, 24 sim. anos, 26 anos, gente bem nova. 27 anos, gente nova. Alguns cientistas, porque a gente não entende o que é o câncer. Lá dentro do ICESP você começa a entender que tem um contingente muito grande, além do médico, para dar o diagnóstico, para fazer com que aquele PET scan tenha a sua efetividade. Sim. E parece que dentro do ICESP, particularmente, que eu estou lá até hoje, eu estou lá desde 2018, há poucos dias atrás fui fazer biópsia, agora apareceu nas costas um carcinoma basilar. Base celular, vai ser tirado daqui a alguns dias. Isso é tranquilo. A gente percebe que uma vez que adoece, é mais complicado. O bom é que não adoecêssemos. Esse é o princípio, mas a vida traz algumas sequelas. Legal. Agora, na formação do senhor, que eu sei que é uma formação difícil, a cabeça e pescoço. Sim. Tá? Como fazer, doutor, para que o índice de sucesso seja grande? Que eu acho que esse é o grande objetivo de vocês. Sim. Bom, primeiro, diagnóstico precoce. Esse é o ponto. Então, o senhor tocou no que mais eu queria. O que o doutor está dizendo? O doutor Fábio está dizendo que não espere o carro estragar para dar manutenção. Exato. Quando percebeu que a embreagem já começou a dar uma falhada, pare logo no mecânico. Exato. Não é isso? Ou vai antes, só para ver se está boa. Se existe embreagem, né? Se tá boa, okay, com a embreagem, o amortecedor, está tudo em ordem. Eu estou fazendo uma analogia com o Mas é verdade, eu acho que é boa. De um carro, e vamos pensar numa viatura da Polícia Militar. Sim. Por quê? Porque, na realidade, o policial, ele para a viatura preventivamente sempre, ele tem que fazer a prevenção. O Estado exige isso. Ele não deixa a viatura estragar. Além de não estragar, ele mantém ela sempre limpa. O policial é muito cuidadoso com as coisas do Estado. Mas, muitas vezes, como o corpo dele não pertence ao Estado, ele larga. Ele deixa meio de lado, ele fuma, ele passa a beber um pouquinho mais, ele come muita gordura, ele não dorme bem, ele trabalha em excesso, 2, 3, 4 empregos, muitas vezes até do próprio, da natureza do trabalho, que são as DGs, as delegadas, que o Estado oferece um extra e que o município também. Como fazer, doutor, para que este policial ou o cidadão que está nos assistindo entenda que é necessário, antes de qualquer coisa, uma palavra chamada prevenção? Eu acho que é só na informação. Informação. E talvez tenha que haver programas dentro das corporações e que obrigue... Educativos? Sim, e que obrigue a fazer. Olha... Sistematicamente. A cada 6 meses vai ter que fazer, vai ter que passar em alguns médicos principais, fazer exame de próstata, vai ter que colher hemograma, vai ter que fazer exame de coração, vai ter que alguém examinar a boca, a garganta, oculista. Eu acho que esse é o melhor caminho. É o melhor, principalmente o homem. A mulher se cuida muito mais. Que é relapso, né? O homem é relapso. Total, a mulher se cuida muito mais. Então, quer ver um exemplo? O pessoal fala, nódulo de tireoide só dá em mulher. Mentira. Dá mais em mulher do que em homem, mas não é tanto mais em mulher do que em homem. Sabe por que se trata mais mulher? Porque ela vai antes, porque ela vai lá fazer o exame. O homem não vai. Quando aparece já... Então, assim, a mulher vai no ginecologista, aí o ginecologista pede as coisas, ela vai fazer... O homem não vai, o homem vai quando tá ruim. E quando a mulher consegue levar o cara. E quando a mulher consegue levar o cara. Outra coisa importante, com o tempo passa, você vai... De olhar, você vai lá chamar o paciente que está lá na sala. De olhar, você já sabe o que é. Então, assim, se tiver um homem lá,
com sacolinha de exame e com a mulher junto, primeiro, é alguma coisa séria, que provavelmente tem que operar, e a mulher veio com ele pro cara não fugir, porque senão ele foge. Então, quando a mulher vem, ela vem para te ajudar, porque a tendência, porque o homem ele é mais medroso, ele posterga, ele procrastina, ele vai indo. Então, infelizmente, é uma característica, né? Acho que até histórica, né? Daí a importância do casamento, né? Ah, muito. Daí a importância. Daí muito. Você, policial militar, muito. Está casado, ou com a primeira mulher, ou com a segunda, ou com a terceira. Cuide dela, porque ela vai cuidar de você. Vai. A única pessoa, doutor, que a gente percebe realmente que cuida de nós é a esposa. É a esposa. Não porque os filhos não queiram, mas nós mesmos, os pais, não permitimos isso. A gente não quer que eles sofram, que eles parem a vida deles, mas a mulher para dela. Para. Impressionante como ela para a vida dela. Para. Em prol do marido. Para. Então, assim, é muito importante aí cuidar bem da esposa. Relacionamento. Porque ela que vai cuidar de você. E eu vejo isso aí no consultório. Eu vejo isso daí fora do consultório, a esposa vindo junto. Às vezes, a gente vê aquele paciente lá com câncer, tudo, que, putz, o cara separou, bebia tal, e aí na hora, no final, vem a ex-esposa lá cuidar do cara. Muitas vezes a primeira. A primeira, vem ela lá cuidar do cara, os filhos vão lá chamar a mãe. Impressionante. E vem ela lá cuidar do ex-marido e fica com ele até o fim. Interessante, né? Daí um conselho a vocês aí que estão casados, não separe não. Não separe. Não separe não. Eu entrevistei aqui o Dr. Naufel, diretor odontológico da Polícia Militar. Um doutor também na área. Aí ele falou aqui na cadeira que o senhor está sentado, ele falou assim, professor, o mais certo é o cara usar fio dental naqueles dentes que ele ama. Porque não precisa passar nos outros não, porque como ele não ama os outros, ele não vai passar fio dental, ele vai perder os outros. Então passa nos que ama, pelo menos. Passa nos que ama. Conselho para você, passe a amar mais a sua esposa. E falo como quem é cuidado por ela. O médico ajuda, mas o médico vai embora. Vai. O enfermeiro ajuda, mas o enfermeiro vai embora. O hospital ajuda, mas o hospital vai embora. E quem que fica com a gente, doutor? Fica a esposa. Tem duas pessoas que vão cuidar, a mãe e a esposa. É fantástico, né? Mãe e a esposa. E todos nós homens temos a grande chance de ter a mãe e a esposa. E a esposa. Muitas vezes, as duas fundidas numa só. Sim. Porque muitas esposas se tornam mães. O senhor acabou de falar, o senhor chega lá e tá com a sacolinha aqui, com os exames dentro, mas a mulher do lado. E o camarada morrendo de medo. Morrendo de medo. E ela chega lá e fala, ó, doutor, é o seguinte, ó. Ela fala por ele. Pode marcar. Eu estou rindo e muita vontade com o senhor, porque eu vejo que, além do médico, é um ser humano. Isso é importante, porque a profissão, muitas vezes, as pessoas falam que policial é muito frio, médico é muito frio, porque se ele se envolver emocionalmente, ele vai sofrer se aquela pessoa vir a falecer ou ele perder aquele paciente. Eu começo a descrer isso, doutor. Eu começo a crer que é do ser humano mesmo. Sim. O amor é um negócio de cada um de nós. Sim, sim. Como vai ter advogado ser humano, como vai ter, enfim, engenheiro, dentista, bombeiro, enfim. Eu acho que em todas as profissões. É que algumas profissões elas têm um certo preconceito, né? Elas precisam ter tem um certo preconceito, acho que da população, né? Então, acreditam que o médico é cético, que não acredita em nada, o policial é um sujeito frio. A primeira palavra que o doutor falou aqui, antes de começarmos praticamente a entrevista, foi a palavra Deus. Então, como o senhor usou a palavra Deus? O senhor crê? Sim, creio. Como não crer? Sim. Como não crer? Entrevistei um médico aqui, cirurgião cardiovascular da Polícia Militar, e aí eu falei para ele falou, já fez N cirurgias. E aí eu falei assim, como deve impressionar o senhor de ver a máquina pulsante que Nossa. é o coração. Ele falou, professor, não tem como não crer em Deus. Quando você abre alguém, em alguma situação, você vê que tudo ali é perfeito, tudo se encaixa.
tudo batendo ali. Tudo certinho. Não, é demais para imaginar que aquilo é uma É coincidência. obra do acaso, Não, do Big Bang, Não, até assim, a geração de uma criança. É outro filme, né? É outra história. Então, assim, eu sou pai, eu tenho 4 filhos. Aí quando você olha, eu tenho uma filha, a caçula, que ainda é pequena, vai fazer 8 anos. Aí você olha ela dormindo, você fala assim, eu não fui capaz de fazer tamanha perfeição. Os outros filhos também. E a confiança que eles têm na gente. De saber que o pai e a mãe vai cuidar deles. Então assim, você fala, não. Ou seja, ser humano não é para qualquer um, não. Ser humano. Né? A gente precisa, de fato, entender que há um Deus que cuida de nós, que capacitou o Senhor, e o Senhor tem um dom de médico. Porque na própria Bíblia diz que são dons, e a medicina é um deles. E o Senhor tem um dom que foi extremamente usado pelo dono da história. Sim. O dom de cura. Sim. Mas interessante, ele mesmo dizia, você tem fé? Sim. Sua fé te salvou. Aqui a todos vocês que por acaso estejam passando pelo câncer, tem que ter esperança. Sim. Tem que acreditar, é só o dia de hoje, não adianta porque tal lugar morreu tal pessoa com a mesma doença, não é isso, não é a sua história. Não é porque seu pai também por acaso veio a falecer com isso que você ao ser cometido vai morrer igual você. De jeito nenhum. Não. Cada um de nós compõe a sua história e carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vamos lá, doutor, fala um pouquinho para nós da área que o senhor mais admira na sua área médica. Qual é a área que te encanta mais? Eu acho que o que a gente mais trata são as doenças da tireoide, é o mais frequente. A minha esposa foi operada há menos de 20 dias atrás. São as mais frequentes, né? Que a gente vê mais, é uma doença muito frequente, a gente vê bastante, opera bastante. Por que está aumentando? Se está aumentando, a pergunta também ia ser um pouco equivocada. Está aumentando realmente o caso de tireoide? Está aumentando? Está aumentando, não sabemos exatamente o porquê, se é algo alimentar, mas está aumentando o diagnóstico também. Então se faz mais ultrassom. Isso é importante. É importante. Então, hoje, uma grande parte dos cânceres de tireoide que a gente opera são tumores aí até menores que 1 centímetro, pequenos, 1 centímetro, menos que 1 centímetro, em que foi feito um ultrassom, fez o diagnóstico, fez uma biópsia por agulha, confirmou e o paciente se cura. Esse paciente vai curar, né? Agora, a área também de tumores de boca, tudo, que são cirurgias mais complexas, elas encantam muito pelo desafio de você tratar algo mais complexo, em que nem todo cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai caminhar para esse lado também. Buscar uma especialização mais profunda naquela área. Por quê? Porque são cirurgias trabalhosas, são pacientes que vão ficar internados bastante tempo, que vão ter complicações e que você vai ter que se dedicar mais. Então, você tem operações dentro da especialidade que são de pós-operatório mais rápido, e operações que às vezes você fica lá passando visita todo dia no paciente aí 2, 3 semanas, né? Mas é uma especialidade que, apesar de estar numa área pequena, ela tem várias... porque interfere em tudo, né? Interfere em tudo. Na fala, no olfato, na audição, na deglutição. Na deglutição, mexeu aqui, tá mexendo. Mexendo em tudo. Então, você tem de tudo. Tem até nódulos congênitos, ou a gente opera criança. É uma área muito rica aí, né? É desafiadora, né? Sim. Vamos contar que um jovem chega para o senhor e eu tenho vontade de ser médico. Qual o conselho que o senhor daria para ele? Olha, é assim, eu não vou falar para não ser. Primeiro estude, né? Esse é o primeiro conselho. Eu não vou falar para não ser, mas a medicina hoje, né, ela tomou um rumo no nosso país que... Muito especializada. Muito especializada e assim, o sistema, né, da medicina, ele ficou para o médico um pouco cruel, assim, né? Então hoje você vai ter as operadoras de saúde fazendo parcerias
com os hospitais e não com o médico. Então o médico vai ficando no fim da linha ali, meio escanteado. Então o que a operadora vai apresentar vai ser o hospital. E o hospital tem o médico lá, então o médico fica meio impessoal, ele meio que fica embutido dentro do hospital. Isso é ruim. Com certeza. Então, de uma forma direta ou indireta, né, as operadoras são importantes, que ela faz a coisa andar. Mas Mas meio sem nome, né? Hoje meio sem nome. Então hoje, por exemplo, para um consultório, alguém que terminou agora, para um consultório, credenciar direto numa operadora é praticamente impossível. Impressionante. Praticamente impossível. Então, ele vai o quê? Hoje o médico recém-formado, ele vai fazer um consultório, um ambulatório dentro de um hospital que atende aquela operadora. Ele pode vir a ter... Porque o doente particular, ele vai vir com o tempo, né? Não vai vir... Com a credibilidade. Sim. A propaganda. Alguém falando do senhor. E é um trabalho de formiguinha, né? Não é uma coisa assim do dia para a noite. Mas esse início em que a gente conseguia ter o credenciamento, que ia trazer os pacientes, hoje ele está atrelado ao hospital. Então o médico ficou meio como uma massa de trabalho aqui que pertence ao hospital. E que pode ser trocado a qualquer momento. Exato. Que pode ser trocado a qualquer momento. Então isso na época que eu comecei não era assim. Não era. Você tinha o hospital... O médico do interior há 30 anos atrás era outro perfil. Então eram duas relações separadas, né? Da operadora com o hospital, do médico com o hospital, e o médico ele desempenhava um papel mais importante. Por quê? Porque ele que recebia o paciente para levar para cá. Com certeza. Não era agora é o contrário. Ele vem do plano de saúde para depois ele utilizar. Não, agora ele vem para o hospital tem o médico aqui e o doente fica aqui. Então a operadora ela vai fazer esse fluxo só para o hospital. Interessante. E para ela, claro, ficou, não para todas, mas para ela ficou algo mais interessante dessa forma, né? Agora, não é uma profissão que é de se jogar fora. A minha especialidade ainda, ela é carente de profissionais. Então hoje um especialista, um residente que se forma, ele tem oferta de trabalho, né? Em equipes, em hospitais, ele tem oferta de trabalho. Então ele não vai ficar sem trabalhar. Então não dá para a gente falar que, olha, é uma especialidade que está lotada de profissionais, tem bastante, mas para esse início ele vai ter trabalho, entrar numa equipe, trabalhar numa equipe, entrar num hospital. Eu acho que também faz parte do aprendizado, né, doutor? Sim, tem concursos aí até fora de São Paulo, então tem hospitais grandes que viram e mexe. O próprio ICESP abriu um concurso recente aí, vai contratar um médico de cabeça e pescoço. Tem o Hospital de Câncer de Barretos, que eles abriram outras unidades. Enfim, é uma área que ela não tá super saturada ainda. Acho que nunca vai estar também, porque a doença, infelizmente, ela vai junto. E ela não tem uma procura tão grande, né? Porque é uma área pesada, né? Você tratar de câncer, tudo. Complicado. Né? Então, você teve lá no ICESP, você viu pacientes em algumas condições complicadas, né? Eu contei outro dia aqui, mas vou recapitular. Quando eu soube que eu estava com câncer, e aquilo que o senhor falou, quem me levou foi minha mulher. Ela que levou, que insistiu, tal. E aí chegou o diagnóstico. Aí fez a punção, viu que era um carcinoma epidermoide metastático. Então já estava circulante, tinha que descobrir onde ele estava, tal. Aí fui fazer o PET scan. O PET. Então diagnosticou pelo linfonodo, pelo gânglio. Pelo gânglio. linfonodo, pegaram. Aí fez o PET. Onde ele está agora. Isso. E qual é o modelo dele. O primário. Para a gente tentar entender qual vai ser o protocolo. Né? Só que naquele primeiro momento você não está entendendo. Hoje eu entendo bastante disso, que passei até a entrevistar muitos médicos, e o senhor com essa especialidade também, porque eu queria entender a doença. Mas eu queria entender por que eu corria da história. E eu acabei compreendendo. O fato de o senhor estar bem de saúde, de uma hora para outra recebe um diagnóstico de câncer, você vai ter que mudar a convivência.
Você já não vai ter o seu trabalho normal como você tinha, você não vai para o seu ambiente de trabalho, você vai começar a ir para o hospital. Vai. E quando chega no hospital, encontra pessoas que estão em fase terminal. Sim. E aquilo ali dói, porque a gente já começa a achar que o meu caso também é aquele. Não é. Sim. Mas naturalmente fica difícil como é que eu vou jogar com o meu cérebro que não quer estar aqui e a gente ainda fica pensando, esse câncer pegou no corpo errado. A pessoa não se conforma no começo. Ela acha, poxa, por que comigo? Não, o que eu fiz de errado? Aí você começa a negociar com Deus, as barganhas. Chegou um dia, doutor, eu estava na porta do ICESP, estava na, acho que a 8ª rádio, aí começou a complicar, a rádio começa a queimar. Vai tampando tudo. Aí tinha que botar sonda. E aí eu ia fazer uns exames lá para poder saber se podia colocar sonda e tal. Eu falei para minha mulher, não vou entrar hoje não quero mais ser tratado. É melhor, esse câncer vai passar, de um jeito ou do outro ele vai passar. Eu tô vendo, já faz 8 sessões, não mudou, porque não muda. 8 sessões você não vê nada. É como se tivesse igual da primeira vez. Sim. Aí eu falei assim para ela, vai lá para mim na Franja de Abreu, compra uma máscara de solda e aí eu entro com você. Ela falou, não estou te entendendo, comprar máscara de solda para quê? Eu falei, não, é porque aquelas máscaras grandes, eu vou botar na frente, dou o braço para você, você entra comigo pelo ICESP, atravessa a ponte que vai lá no Hospital de Clínicas, para lá fazer então Era lá no Hospital das Clínicas que fazia a radioterapia. Mas por que você está falando isso? Porque eu não quero ver as pessoas mais. Eu sinto que isso aqui é passageiro, já está acabando, falta só 33 sessões, falta só 20 e poucas, e eu não quero ver as pessoas mais. Ela olhou para mim e falou assim para mim, até quando você vai continuar com essa arrogância? Você se julga melhor do que alguém que está aí dentro? Você acha que você está sofrendo mais do que alguém que está aí dentro, ou menos? Faz assim, pega o Uber, você vai lá no Franja de Abreu, compra a máscara e entra sozinho. Sentou na calçada, sentou no chão. E aí, resultado, há 15 dias atrás, visitando o ICESP com a diretoria da Polícia Militar, a médica, e aí conheci uma das gestoras do ICESP e contei o que eu estou contando para o senhor. Sabe o que ela falou para mim? Vai lá e parabeniza a sua esposa por mim. Ah, sim. Por quê? Porque enquanto o paciente não aceita o tratamento, é tudo muito mais difícil. Ela falou, a partir de hoje, entra, cumprimenta as pessoas, olha no olhar delas, ajude elas a querer sair de dentro dessa situação que você se encontra, porque você está achando que você é mais privilegiado. Você não é mais privilegiado que ninguém. Você vai ter que enfrentar. E as mulheres, em alguns momentos, são mais maduras, muito mais, irmão, a gente sabe. São mais maduras, né? Eu acho que elas vieram mais preparadas. E a minha tem dois derrames no currículo. Que se a gente viesse preparado, quem ia ter filho era a gente. Lógico. Boa. Você sabe por que mulher tem dor do parto? Para ela ter ideia do que o homem sofre quando ele tem uma gripe. Eita vida. Doutor, eu falaria com o senhor o dia inteiro aqui, mas primeiro eu quero parabenizar o senhor. Agradeço por ter se dedicado a ser médico. Agradeço. Por ter se tornado um doutor, por ser um professor da USP. Agradeço aí. Por ter trabalhado no ICESP de 2010 até 2017. Exato, 7 anos. Por um ano, o senhor não me encontrou lá, porque eu cheguei em 2018. Né? Se fosse 17. Seria um grande amigo meu desde 2018 até agora. E agradecer a Deus porque existe essa profissão, onde muitos se dedicam a cuidar do outro. Ser médico é ministério. Aliás, o senhor votou, né? Quando o senhor botou a mão lá e falou que Hipócrates falou lá atrás para vocês, é ministério. É um grande ministério. Ser médico junta tudo num pacote só. Junta padre, junta pastor, junta polícia, junta psicólogo, junta tudo que a sociedade tem. Num pacote só. Coloca num pacote só chamado médico. Então agradeço aí as palavras. É um dom, mas é um dom. E eu não poderia terminar a nossa entrevista sem convidar uma pessoa especial que apresentou o senhor para mim, para que eu pudesse estar entrevistando o senhor hoje e também a gratidão que ele tem por o senhor ter operado a esposa dele. Então, no próximo bloco, nós estaremos com o senhor Tsutomo, que é o proprietário da Lipomed, a grande parceira hoje da ProPM, que atende mais de 65 mil policiais militares através da ProPM, e muitos têm sido ajudados pela Lipomed. Eu gostaria de, no próximo bloco,
ter então conosco aqui o Dr. Sr. Tsutomo, para que a gente possa transmitir ao senhor a nossa gratidão. Eu que agradeço. Sabedor que sou, que o senhor também já vai começar ou já está atendendo pela Nipomed. Isso é fantástico. É mais um médico que se coloca à disposição do sistema Nipomed de saúde, através da ProAPM, para atender os nossos 65 mil apoiadores na Polícia Militar, sendo eles policiais, mas cada um traz junto consigo mais 4 pessoas. Então nós temos 65 mil vezes 4. Deu para entender? Deu. Resultado, um universo muito grande, muito quase grande. 500 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Mais um médico que chega agora para atender também, através do sistema Nipomed, a todo policial militar. Venha conosco no próximo bloco. Vilas Cast novamente com você, e nesse bloco é interessante a palavra agradecimento, especialmente aos médicos. Sim. Quando muitas vezes, doutor, a família se torna extremamente amiga do médico, ora pelo médico, porque foi o médico que, pelas mãos dele, que fez com que o marido voltasse, com que a esposa voltasse, com que o filho voltasse novamente a uma vida equilibrada no lar. E hoje está acontecendo uma coisa fantástica. Nós estamos aqui com a presença ilustre do Sr. Tsutomo Matsumura, proprietário da Nipomed há mais de 49 anos, é isso? Completou 49 Sim. anos. Ano que vem 50. Isso, já vamos chegar nos 50 anos. E aconteceu uma coisa interessante que, em relação ao senhor, o senhor operou a esposa dele. Sim. E um dos motivos hoje também de estarmos aqui é porque eu gostaria de agradecer ao senhor. Eu que e agradeço. que a gente registrasse isso, Eu que a agradeço gratidão. a confiança. Sim. Muito, Que a gente tem que agradecer a confiança. com certeza. Foi o começo da nossa entrevista. Foi. Quando você pega a confiança no médico. É. Então, doutor Fábio, eu vim aqui, especialmente aqui, para te agradecer de coração. Eu que agradeço a confiança que vocês assim, tiveram em mim. Passamos por momentos assim terríveis, de aflição, de medo, de tristeza, né? Aquela ansiedade, né? E através do Senhor nós tivemos segurança, nós sentimos segurança. Mesmo diante de toda a aflição, o Senhor nos transmitiu segurança. Não é? E o senhor, além de um grande profissional, cirurgião profissional, que o senhor já é, não é? De tudo que já foi falado aqui, assim, o senhor foi usado, foi uma ferramenta de Deus, né, para a nossa família. Tá? Que fique bem claro isso. Deus te usou para tratar da minha esposa. Então, fico até emocionado, né? Agradecer mesmo o senhor, né? Em nome da minha família, tá bom? Para que Deus, a minha esposa hoje está bem, né? Nós temos uma consulta agora, essa semana, inclusive. Eu quero, assim, dizer para o senhor que a gratidão da família, hoje minha esposa está bem, recuperada, já normal, não é? Então, pós agora consulta, né, que é do tratamento, e dizer assim, em nome da minha família, te agradecer. Tá? Eu que agradeço a toda a minha família. Agradeço as palavras e a confiança. Da minha família, e que Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Tá bom? Para o senhor tratar, cuidar, abençoar a família como foi tratado minha esposa. Tá bom? É isso que eu vim falar para o senhor. Gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço aí as palavras. Isso aí pra gente coração. É muito importante. Isso aqui não tem preço. É de coração. Aqui tá somou 3 partes. É de coração. O médico, o esposo de uma pessoa que passou por um câncer, uma pessoa que guerreia contra o câncer quase que diariamente, mas a figura central do médico é fundamental. O senhor, não só o senhor, mas todo médico que vem assistindo essa entrevista, Sim. Vocês são especiais. Através do conhecimento que vocês têm, do amor que vocês têm, faz muita diferença para nós, não tenha dúvida. Sim. Bom, eu que agradeço a oportunidade e o que eu posso dizer é assim, que essa nossa conversa, as palavras aqui que eu ouvi, isso aí nos estimula a continuar. A caminhar, né? A caminhar e ter certeza que está valendo a pena. Sim. Legal. E devido a essa situação que o Tsutomo procurou o médico para que pudesse apoiar a esposa, hoje o Dr. Fábio também faz parte do corpo clínico da Nipomed, a qual está à disposição para poder atender a todo policial militar que porventura venha precisar dos seus préstimos na área de cirurgia cabeça e pescoço.
e também, acima de tudo, a compreensão que o senhor tem pela Unipomed em ter feito um curso muito em conta para atender a família policial militar. Porque nós sabemos que realmente algumas áreas da medicina são muito caras. São. E o senhor colocou num patamar que cabe no bolso do policial militar, e pode ter certeza que muitas pessoas vão procurá-lo, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço a confiança aí. Obrigado, doutor. Deus te abençoe. Obrigado. Desculpa a emoção. Que mais famílias estejam felizes para a Amém. gente continuar vencendo a doença. Amém. Grande abraço a todos. Venha conosco no nosso próximo programa.